Estamos de volta então para o nosso terceiro bloco do programa Mesa com o Pai. Você sabe que é o bloco da ministração da Palavra de Deus. Tá facinho saber quando entrar no ar, viu, gente, meu microfone. Eu consigo ouvir o retorno do barulho do ventilador. O estúdio tá sem ar-condicionado no momento, né? O nosso lequezinho aqui, ó. Olha que leque chique, leque apaixonado, né? Falei para as meninas que elas estavam apresentando o Chá das 5. Falei, eu também quero um leque de carinha, de emoji. As minhas amigas Adriana e Leonora sabem que tudo eu uso um emoji. Ontem eu queria um emoji de brigadeiro, mas não tinha, o WhatsApp ainda não fez. Mas enfim, tá calor aqui, gente, vocês não têm noção. Mas nós estamos preparados com o texto da nossa ministração. Eu acredito que vai ser um texto enriquecedor. Nós vamos perceber, né, a importância do que Jesus fez para nós na cruz, tá? E então, se você gosta de anotar, pega caneta, papel, pega a Bíblia, certo? Que nós vamos aqui então para o nosso estudo. Vamos lá, nossa ministração de hoje então com o título de Alto Preço. Sim, Jesus pagou um alto preço por nós, né? E na semana passada nós tivemos o domingo de Páscoa e a nossa ministração de sábado, ela trouxe um pouquinho do ensino, né? Um ensino simples, superficial, eu diria até, sobre a Páscoa no Velho Testamento, né? Baseado em Êxodo 12, e a Páscoa cristã, que aparece no Novo Testamento, por ocasião da morte e ressurreição de Jesus. Mas o elemento principal da Páscoa é o sangue do Cordeiro. No Velho Testamento é o sangue do Cordeiro, né, que faz o sinal da proteção de Deus, que livra da morte. E no Novo Testamento, o sangue do Cordeiro também é o que nos livra da morte, nos resgata para a vida, porque João, quando viu Jesus lá, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa precisa de um cordeiro, né? E do sangue desse cordeiro. E eu queria trazer um pouquinho, uma reflexão sobre o valor, né? Um entendimento sobre o valor, a grandeza e a dimensão desse sangue, desse cordeiro, do sacrifício de Jesus. Então, o nosso texto base está aí, Romanos, no livro de Romanos, Novo Testamento, uma carta de Paulo, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, esse texto eu olho, acho ele muito forte, né? Porque a gente tem uma capacidade aguçada de julgar. Então nós julgamos prontamente, rapidamente, e só desejamos fazer o bem mediante o resultado do nosso julgamento. Então, se nós julgamos que a pessoa é boa, queremos fazer o bem. Se nós julgamos que a pessoa é má, então ela não merece, né? Então a gente não quer fazer o bem por ela. E então a nossa régua está avaliada em julgamento, mérito, né, e boa ação. Mas quando eu olho esse versículo, e ele me diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa que a nossa régua, né, que traz aí julgamento, mérito e boa ação, está muito, muito fora do padrão de Deus. No padrão de Deus, então, ele prova o seu amor, entrega Jesus por uma humanidade pecadora, decaída, né, vendida ao pecado, e Deus vai resgatar
comprar esses escravos do pecado das mãos de Satanás através do sangue de Jesus. E isso é muito interessante porque o versículo anterior, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia aberta, o versículo anterior que diz, né, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o versículo de cima fala assim, ó: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Se anime a morrer. Tem traduções que diz ouse morrer. Então quer dizer, dificilmente alguém morreria até por um justo, né? Mesmo sendo bom, passou na nossa régua, julgamento, mérito. Pode ser que dificilmente alguém queira morrer por essa pessoa. Mas, de repente, né, se é uma pessoa boa, pode até ser. Mas eu vou dizer para você que não. Não. Olha, mas uma mãe faz qualquer coisa, um pai faz qualquer coisa. Mas se a gente pensar bem, a gente faz sim qualquer coisa, mas ninguém fala assim, não, eu vou morrer então para o meu filho viver. Quem fez isso foi Deus através de Jesus. Deus falou, meu filho vai lá pela vida desses pecadores. Eu sei que eles são difíceis, eu sei que eles são orgulhosos, eu sei que eles são soberbos, mas Jesus vai e ele vai fazer esta obra, né? Então, nós temos essa régua do julgamento e mesmo quando os nossos padrões são atingidos, as nossas exigências são atingidas, ainda assim, é muito pouco provável que alguém dê a vida por outro. E é isso que Paulo fala, né, aqui nesse texto de Romanos 5:7. Então, quando nós percebemos que Deus não julga como nós julgamos o mérito, porque Ele sabe que pelo mérito ninguém alcança aquilo que é o padrão dele, veja, não é a expectativa, porque Deus não cria expectativa, por isso Deus não se frustra, né? Mas o padrão de excelência dos princípios dele, ele sabe que pelo mérito nenhum de nós iríamos alcançar. Então, já que nós não iríamos alcançar, ele vem e oferta Jesus gratuitamente, mesmo sem nós merecermos, né? Então, isso torna o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus, como Cordeiro Pascal, algo muito valioso, muito valioso. A gente olha para essa oferta de Jesus e percebe que ela tem um preço impagável. Ninguém pode comparar aquilo que Jesus fez com nenhum outro feito que já ocorreu na terra. E também ninguém pode comprar o sacrifício de Jesus, né? Porque se houvesse um preço, certamente haveria uma negociação, certamente haveria um dono. Mas é porque essa graça é liberal sobre nós, então aí sim nós recebemos dessa bênção através da cruz de Jesus. Mas qual é o nível de consciência que nós temos a respeito do valor disso que Jesus fez, da significância, de importância? Qual é a nossa consciência a respeito disso, né? Então, a gente vai descobrir que eu só consigo dar valor àquilo que eu conheço, aquilo que eu sei o quanto ela de fato vale. Então, eu cheguei ao desejo de compartilhar essa reflexão com vocês, porque nós passamos pela comemoração da Páscoa e eu vi pessoas desejando
o chocolate, desejando comprar o último ovo do supermercado, né? O último ovo de chocolate do supermercado. Você vê as pessoas tendo problemas, desavenças, discussões na sua casa, porque se vai ou se não vai comprar o ovo. Se é do grande ou se é do pequeno, né? Se é de marca ou não. Se tem personagem ou se não tem. As pessoas discutindo por causa disso. E aí, assim, as crianças indo dormir ansiosas, desejosas, né? Assim, excitadas, porque era o dia de passar o coelho da Páscoa. Então, eu fico olhando, e também tem assim, aquelas famílias que ficaram frustradas, né? Porque queriam ter condições de dar aquele ovo, queriam ter condições de fazer toda aquele teatro da chegada do coelho, da passagem do coelho. Então, eu percebi o quanto as pessoas desejam coisas fúteis. Mas pouco notei das pessoas desejando a vida e a ressurreição promovida por Jesus na Páscoa. Pouco se percebe das pessoas desejando, buscando ansiosamente a presença do sangue desse Cordeiro Pascal, desse Cordeiro que tira o pecado do mundo, desse Cordeiro de Deus, né? Então, a gente acaba desejando as coisas erradas. Então, não é só a nossa régua de julgamento que está muito longe da régua de Deus. É a nossa régua de prioridade, que também está muito longe da régua de Deus, né? O que tem sido ensinado para as próximas gerações é que o animal símbolo da Páscoa é o coelho, mas o animal símbolo da Páscoa é o cordeiro. A Bíblia não fala de coelho pascal, ela fala de cordeiro pascal, né? E o elemento mais importante da Páscoa não é o chocolate, é o sangue. Então, nós temos visto as pessoas desejando demais aquilo que não satisfaz plenamente, porque passa. O ovo de chocolate já acabou, todo mundo já comeu, e como todo mundo é ser humano e tem um organismo que funciona direitinho, todo mundo também já se livrou das substâncias do seu organismo, né? Então, hoje já é o outro sábado, quer dizer, não ficou mais nada disso aí. Ou seja, qual é a importância e a significância de coisas perecíveis? Então, nós precisamos nos importar, buscar, desejar as coisas eternas, né? Quem de fato na Páscoa pôde compartilhar uma ceia, a presença do sangue de Jesus, do corpo de Cristo, sendo ali rememorado a sua entrega, sendo comemorada a sua ressurreição, a alegria que Maria teve quando ela olha e fala: Mestre, Rabone. Que alegria, né? Poder olhar e falar: o meu Jesus vive. As pessoas que de fato passaram pela Páscoa com esta consciência da entrega de Jesus e da sua vitória sobre a morte, isso não pode ser roubado, isso não pode ser tirado de você. Então esse é o verdadeiro alimento, o verdadeiro sustento, né? Mas eu só vou ter uma percepção clara do valor do que Jesus fez por mim na cruz, né? Quando eu tiver uma experiência com Ele. Então, se eu não tenho experiência, se eu não tenho conhecimento, eu não consigo dar valor. Quer ver um exemplo simples? Por exemplo, eu não conheço diamantes, não sei. Se você me der um diamante, eu não sei olhar e falar: uau, isso é um diamante. Não sei, não tenho conhecimento. Mas é algo valioso,
né? É precioso. Então, de repente, uma pessoa que não tem conhecimento encontra lá uma gema, como dizem, né? Uma pedra de diamante, ela vai achar que é só mais uma pedra no caminho. Se ela não tem conhecimento, ela não vai dar valor naquilo. Inclusive, se você jogar no Google aí e pesquisar diamante bruto, gente, parece uma pedrinha feinha, normal, assim. Eu jamais saberia que aquilo é um diamante, tá? Então, você só consegue atribuir valor àquilo que você conhece. Então, se você não conhece a importância do sacrifício de Jesus, você não atribui valor a ele. Então, o sacrifício de Jesus, ele tem valor na nossa vida quando nós conhecemos o significado de tudo que Jesus passou e de tudo que ele fez. Então é isso que eu quero trazer um pouquinho, e assim, gente, é pouquinho, é de forma sucinta, porque um estudo a respeito da cruz, do sangue de Jesus, de todos os sinais proféticos do que aconteceram naquele dia, como a crucificação encerra vários, né, das profecias do Velho Testamento e como ela abre a jornada para as novas profecias se cumprirem. É muito amplo, mas eu vou trazer para vocês algo breve, mas que o meu desejo é que seja esclarecedor. Para quê? Para que você atribua valor ao sacrifício de Jesus, o devido valor. Para que quando você se encontrar diante da cruz de Cristo, você consiga perceber que não é só uma pedra, é um diamante. É um diamante precioso, tá? Então, a primeira coisa que Jesus fez por nós na cruz, Jesus tomou o lugar da maldição. Todos nós estávamos condenados à maldição, né, que vem através do pecado, quando Adão e Eva, tendo nascido à imagem e semelhança de Deus, pecam, né, no uso do seu livre-arbítrio, eles acabam fazendo a escolha errada e pecam. Não apresentam diante de Deus um pedido de arrependimento e perdão, então acabam sendo expulsos ali do Éden, né? E a partir de então, a raça humana vem com uma maldição, né? Então a gente tem a primeira benefício da cruz é que Jesus toma o nosso lugar nessa maldição. Então nós estávamos presos no nosso pecado. O ser humano é rebelde. Não tem ninguém que não seja, viu, gente? Não se faça de rogado. Todos nós somos rebeldes. É que às vezes a gente consegue evoluir no relacionamento com o Espírito Santo e consegue sucumbir à vontade do Espírito e não fazer aquilo que a carne deseja. Mas todos nós temos a raiz de rebeldia em nós. Né? Todos somos pecadores, todos temos uma inclinação à maldade, e é aí que eu digo, precisamos lutar, carne e espírito militando para que vença a presença de Deus, a presença do Espírito, né? Então, apesar de sermos assim, rebeldes, pecadores, inclinados ao mal, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Então, a sentença do pecado é a morte, né? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento pelo pecado é a morte. E que Jesus assume essa dívida que temos a pagar, né? Essa dívida do pecado. Então, Gálatas, o livro de Gálatas também é uma carta de Paulo no Novo Testamento. E no capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, olha só o que esse texto me diz:
que Jesus se tornou maldição em meu lugar porque ele foi crucificado. Na lei estava escrito que todos que fossem pendurados no madeiro eram considerados malditos. Então Jesus toma a maldição que está sobre a humanidade quando ele é crucificado. Então o valor da crucificação é me libertar da maldição. Um deles, né? Então é na cruz de Cristo que a maldição é cancelada. É por meio de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Inclusive esse texto mesmo que a gente leu em Romanos, se a gente continuar a leitura desse texto que fala que Deus prova o seu amor, porque Cristo nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores e tal, ele vai dizer que foi para que nós fôssemos reconciliados com Deus, né? Então, é por meio de Jesus que nós somos reconciliados por intermédio da fé. Eu não preciso ser crucificado, eu preciso ter fé que a crucificação me alcançou. Então, pela fé, eu posso crer que é tudo verdade o que está escrito lá na Bíblia e crer que toda essa ação de Deus através da vida de Jesus foi por mim. Então a fé é que me faz alcançar, né, as bênçãos que estão na cruz de Cristo. E se a gente parar para pensar onde é que nós estaríamos, né? Se não fosse o Senhor, se não fosse os planos de Deus, se não fosse a sua bondade, a sua misericórdia, a compaixão, o perdão, onde é que nós estaríamos? Então, se tendo Jesus nos resgatado da maldição, a gente ainda vê tantas coisas ruins acontecendo, onde é que nós estaríamos se Jesus não tivesse morrido e enviado o Espírito Santo? Você imagina essa terra sem a presença do Espírito Santo. Seria muito complicado, né? A segunda coisa que nós recebemos através da cruz, e é importante entender para dar valor ao que Jesus fez, é que nós fomos libertos da ruína. Nós somos libertos da ruína. Quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecam, eles caem, né? E Deus fala que a terra vai produzir abrolhos, cardos, espinhos. A terra vai produzir espinhos. Isso está falando da fadiga, do cansaço, do sustento que Deus fala ali para Adão, né? Quando Jesus coloca aquela coroa de espinhos sobre a cabeça, ali ele está levando esse fardo do fracasso, da ruína, daqueles que trabalham com dificuldade, com fadiga e não alcançam o seu próprio sustento, né? Então todo tipo de falência, de pobreza, de miséria é levado através da coroa de espinhos. Eu baseei a nossa reflexão de hoje num livro que chama A Revelação da Cruz. Esse livro aqui, ó. Ele chama A Revelação da Cruz, do pastor César Castellanos, né? Ministério da Colômbia. E ele trouxe a visão de células, né, para a América Latina. E aqui, nesse estudo, ele fala isso. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, Deus disse que a terra era maldita por causa do pecado e que eles iriam trabalhar com fadiga, com cansaço, com suor para obter o seu próprio sustento, né, durante todos os dias de sua vida, e que a terra ia produzir os espinhos. Isso está lá em Gênesis 3, né? Então, quando esses espinhos são colocados na cabeça de Jesus, porque eles representam essa ruína, eles representam essa queda, né? Esse fracasso. Quando Jesus coloca a coroa de espinhos na cabeça dele, ele nos liberta disso. Então, nós somos libertos através da coroa de espinhos, né? Libertos da ruína,
desse fracasso. Outra coisa que nós recebemos através da cruz de Cristo é cura, a cura física do nosso corpo, a cura da carne, das enfermidades que existem, né? A Bíblia fala que a lei mandava açoitar 40 chibatadas, né? Mas ao transgressor. Mas o conselho lá dos guardas romanos que foram açoitar Jesus decidiram que ia ser 40 menos 1, ia ser 39 açoites, né? Só que o instrumento que Roma utilizava para os açoites era um instrumento perverso que dilacerava a carne da pessoa que estava sendo açoitada, né? Então Jesus, em cada um desses açoites, foi assim, deteriorando a sua carne, né? E o texto de Isaías mostra para nós, dá uma ideia do que foi que aconteceu com Jesus. Isaías, no capítulo 53, traz uma profecia sobre o Messias, né? O Cordeiro de Deus. Então Isaías 53, no verso 3, diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então esse texto mostra que Jesus levou, através do seu flagelo, todas as doenças, todas as enfermidades estavam sobre ele, ali no momento da mutilação do seu corpo nos açoites. E eu creio que não coincidentemente, né? Os cientistas descobriram e comprovaram que existem 39 classes de doenças, de enfermidades. 39 classes de enfermidades. Qualquer outra doença que se tenha conhecimento é ramificação dessas 39 raízes de enfermidade. Para cada uma das raízes de enfermidade que existe, Jesus levou uma chibatada, um açoite, para que todas as doenças possíveis nesse mundo fossem levadas com ele. Então, quando o nosso corpo físico adoece, nós precisamos declarar com a nossa fé, com a nossa mente, com a razão, que Jesus já levou as enfermidades sobre eles. A enfermidade que está no nosso corpo, seja ela qual for, não é nossa. Ela não me pertence. Não existe, gente, a minha dor de cabeça. Não existe a minha hérnia. Não existe a minha dor de coluna. Existe a dor na coluna, existe a hérnia, existe a dor de cabeça. Ela não é sua. Ela não pertence a você. Jesus levou tudo isso embora através do seu sofrimento. E nós precisamos declarar ao nosso corpo: essa enfermidade não tem legalidade sobre mim. Ela precisa sair do meu corpo em nome de Jesus. E ficou tudo ali, cancelado, né? Através das costas de Jesus. E Isaías 53 continua no versículo 5, diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Senhor foi moído, o Senhor Jesus foi traspassado, foi castigado para que nós fôssemos sarados. Então, a nossa cura é alcançada pela cruz de Cristo, né? Quando Ele leva
as enfermidades. Aí tem um outro benefício que nós recebemos através da cruz, que é a libertação da culpa, da acusação e da opressão. A culpa, a acusação e a opressão são coisas que torturam a nossa mente, torturam a nossa alma, mas os cravos que prenderam Jesus na cruz, esses cravos, eles nos libertam da culpa, da acusação e da opressão. Uma das mãos de Jesus recebeu um cravo, né? E através desse cravo, nós ficamos livres da culpa. Então o sentimento de culpa, a culpabilidade do ser humano foi removida por Jesus quando ele foi pregado ali na cruz. Quando foi encravado aquele prego na mão dele, a culpa foi levada. O segundo cravo na outra mão de Jesus, ele também leva os argumentos contrários. O diabo é cheio de argumentos contrários para nos acusar, para revelar os nossos erros, os nossos enganos. Então esses argumentos de que a humanidade não merece, não tem jeito, Jesus levou esses argumentos contrários na cruz. Então tudo que subir à sua mente, que te faça rejeitar a ideia de que o sacrifício da cruz foi por você, isso também já foi levado na cruz. Não aceite esses pensamentos, não aceite essas ideias. Viva uma vida livre dessa interferência, né? E o terceiro cravo, que é aquele que foi colocado nos pés de Jesus, ele nos livra da opressão. Os cientistas, médicos, estudiosos dizem que no momento que Jesus estava crucificado, o peso do corpo fazia com que a respiração fosse extremamente difícil. Então, para conseguir respirar, Jesus precisava apoiar o peso nos pés, nesse cravo que estava nos pés dele. Então, isso gerava, né, uma opressão muito grande, não conseguir respirar. Então, esse terceiro cravo da crucificação, ele nos livra desse sentimento opressor, né? Disso que nos coage, que nos tira a reação. Na cruz já foi conquistada a nossa libertação para esse sentimento. E aí, a gente olha, né, o texto de Colossenses, que fala que Jesus encravou na cruz toda a dívida que era contra nós, mas a versão Almeida, século 21, traz esse texto de uma forma muito clara. Vou ler para vocês aqui uma outra versão, né, da Bíblia no século 21. Colossenses 2, versículo 13, fala assim: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, né? Perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita da dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Tendo despojado principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Então, na cruz, Jesus vence essa acusação que era sobre nós, né? Na cruz, Jesus nos dá essa libertação, porque ficou lá, pregado na cruz, essa acusação que pesava contra cada um de nós. Então, a gente vê que foi algo muito precioso o derramamento do sangue de Jesus.
muito precioso. Só que muitas vezes nós levamos a nossa vida no dia a dia oprimidos, culpados e acusados porque não enxergamos a obra de Jesus, a sua verdadeira obra aqui no Calvário, e não tomamos posse disso para a nossa vida. Então está lá, está disponível, está ao nosso alcance, mas nós não tomamos uma atitude de uma pessoa sarada, resgatada, comprada a preço de sangue, né? O quinto benefício da cruz de Jesus é a cura interior, a cura das feridas da alma, através daquela lança que perfurou Jesus. Através daquela lança que perfurou Jesus, nós encontramos cura das nossas emoções. Aquele livro que eu mostrei para vocês, da Revelação da Cruz, ele diz assim que depois que Jesus, expirou, depois que ele entregou o seu espírito a Deus, um soldado foi lá e perfurou o lado direito de Jesus com uma lança. Naquele momento saiu sangue e água. Os peritos, os estudiosos dizem que quando a água e o sangue se unem, se misturam no corpo, é porque o coração da pessoa explodiu. Então a angústia de Jesus foi tão grande, foi tão intensa, o seu sofrimento foi tão forte. Tudo que ele passou ali na cruz do Calvário, que o coração de Jesus não resistiu. E aí às vezes você pode dizer, mas o meu coração está ferido, minha alma está em pedaços, está dilacerado, eu estou moído, feridas profundas. Mas Jesus é aquele que diz, olha, meu filho, minha filha, o meu coração explodiu, não foi à toa. Foi para que o seu coração seja sarado. Então você precisa ter consciência de que a cura para suas dores emocionais, as suas emoções serão restauradas, porque eu fiz isso para você. Então, volte-se para mim, achegue-se a mim, apresente-se diante de mim e eu me voltarei para você. É isso que Jesus diz, venha para mim que eu irei para você, Então, hoje, você pode direcionar a sua vida para Jesus e receber cura das suas emoções, na sua alma, dos seus sentimentos, das suas memórias, das suas lembranças, porque na cruz Jesus fez isso. O coração dele explodiu para que o nosso coração fosse curado. Então, o que o sangue de Jesus fez por nós não tem preço. Mas se nós não entendermos com a nossa razão, se nós não tivermos o conhecimento do valor que isso tem, vai ser igual aquele exemplo do diamante. Eu vejo uma gema de diamante, mas eu não sei o que é, então eu não valorizo. Então, eu vejo Jesus crucificado, mas eu não sei para que serviu todo aquele sofrimento, então eu não valorizo. Quantas vezes, gente? Quantas vezes em meio a pessoas incrédulas eu ouvi essa pergunta: para que tudo isso com Jesus se ele nem merecia? Para quê? Não é para quê, é para quem? É para mim e é para você. Tudo aquilo que ele nem merecia e não merecia de fato, não é para quê, é para quem? Para mim e para você. A segunda pergunta é para quê? Para nós sermos salvos. Salvos do nosso pecado. Salvos do inferno, da morte eterna, de passar a eternidade consumindo, desejando a morte e não podendo morrer. Então é para habitar os céus que Jesus fez isso com a nossa companhia, porque ele já estava lá. Ele só veio até aqui e abriu mão de toda a sua glória para que um dia nós pudéssemos ir com ele. Então, quando nós entendemos de fato o valor, a preciosidade, a grandeza do sacrifício de Jesus, nós vamos desejar
um encontro real com esse momento, que cura, que liberta, que sara as feridas, que tira as enfermidades, que tira o peso da culpa, da opressão, da acusação. E nós vamos desejar esse encontro, esse momento. Mas enquanto eu não souber o valor que tem, eu não quero, né? Se eu não sei que é de alto preço, eu não desejo. Então, quando eu tenho esse conhecimento, aí sim eu posso desejar. E Jesus passou por 7 momentos em que ele derramou o seu sangue. Esses 7 momentos têm a ver com a lei, lá no livro de Levíticos, quando diz que o cordeiro que ia ser sacrificado para tirar o pecado ia precisar aspergir 7 vezes o sangue daquele cordeiro. Então Jesus sangrou em 7 momentos diferentes para tirar o nosso pecado, para nos limpar do nosso pecado, né? Então eu vejo através desse sangue derramado no rosto de Jesus, nas suas têmporas, das suas mãos, dos seus pés, das suas costas. Todos esses momentos em que Jesus sangrou foi para nos limpar do pecado e da maldade. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, uma só gota do sangue de Jesus tem poder para lavar o pecado mais perverso, mais vil que o ser humano possa cometer. E numa carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 18 até o verso 20, 1 Pedro 1, do 18 ao 20, a palavra diz assim: sabendo que não foi diante de coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está falando aqui nessas palavras tão difíceis? Que não foram coisas desse mundo que nos resgataram. Nós fomos resgatados, não foi comprado nem com ouro nem com prata. Nós fomos comprados a preço de sangue. Para quê? Para sermos resgatados da nossa maneira fútil de viver, de proceder. E isso foi uma herança dos nossos pais. A maneira de viver, deixando para lá, se afastando de pouquinho em pouquinho, ficando mais moderno, achando que tem coisa que é coisa de gente antiga. Essas coisas que nós fomos herdando, né? Foi por causa disso que o sangue precioso de Jesus, como um cordeiro lá do Velho Testamento, sem mancha, sem mácula, quer dizer, ele não tinha pecado, ele não tinha erros, ele não tinha maldade. O sangue de Jesus fez isso, né? Ele nos resgatou da nossa maneira fútil de viver, com alto preço. Então, quando nós aplicamos o sangue de Jesus através da nossa fé, a bênção de Deus vem sobre nós. E os efeitos dessa bênção são eternos. E aí tem uma carta de João também, ali pertinho de 1 Pedro, tem a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, fala assim, 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, gente, é extremamente importante que cada um de nós aprenda a viver na limpeza que nos dá o sangue de Jesus. E se você deseja ter uma vitória total sobre o inimigo, você precisa aprender qual é o valor do sangue, ser lavado pelo sangue de Cristo, né? Porque é através desse sangue que nós temos o selo da aliança com Deus. Então, o sangue de Jesus, o Cordeiro, ele é muito precioso. Então, que na próxima oportunidade que você tiver de comemorar a Páscoa, lembre-se que é o sangue e o Cordeiro os elementos principais.
e descubra uma alegria que não passa, que não se corrompe, que não vai embora, que não acaba, né? Então, com essa pequena ideia da obra de Jesus, do valor que ela tem, nós podemos entender que somos livres da maldição, somos livres da ruína, das enfermidades do nosso corpo físico, livres da culpa, da acusação, da opressão, das dores emocionais. Nós precisamos agir de acordo com essa realidade, de acordo com essa revelação dessa preciosidade, né? Se a partir de agora você sabe o que é um diamante, então agora sim você haja como quem descobriu uma grande pedra de diamante, uma grande gema, né? Como é que alguém tão puro, tão perfeito, tão santo como Jesus faz algo tão caro, tão precioso, tão inestimável, né? Difícil, doloroso, por mim e por você, e eu continuo vivendo como fracassado? Continuo vivendo de cabeça baixa? Diante dessa dádiva que é tão impagável, que é tão inegociável, como é que eu posso me comportar como um pobre infeliz? É uma questão de comportamento, sim. É uma questão de atitude, sim. Agir assim, com essa autoimagem de derrotado, viver murmurando, mostra de duas uma, né? Ou que eu não conheço o valor do sacrifício, dessa oferta de Jesus, ou que eu desprezo o que ele fez. Então, é chocante, mas é isso mesmo. Se eu vivo como derrotado, de duas uma, ou eu não sei o que Jesus fez por mim, ou eu desprezo o que ele fez por mim. Porque quem conhece a obra de Jesus, a sua missão redentiva, é impossível que você não tenha ânimo de vida, fôlego que sopre em você, manifestação do Espírito que te sustente. E aqui, essa coisa que hoje em dia tá tão na moda, né? O mimimi, esse vitimismo, essa maneira de levar a vida como um pobre coitado. Isso mostra que ou eu sou ignorante ou eu sou displicente, né? Então, se você tem conhecimento daquilo que Jesus fez, se você sabe o valor dessa oferta, o quanto ela é preciosa, tá na hora de sair dessa condição de mendigo, tá na hora de sair dessa condição de vítima, esse papel de vítima, né? Sair dessa posição prostrado e se levantar. Se levantar, mas não para ficar lembrando do que você passou, das suas experiências antigas, de como que era a sua vida, para ficar remoendo isso todo dia e continuar se fazendo de pobrezinho. Não é para isso. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, gente, é deixar para trás as coisas que me embaraçam, que ficam no passado, e prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo. Você vai ficar mais leve quando você largar a sua mala no passado. A sua mala de mimimi e murmuração, larga que ela está te atrapalhando. Segue a sua vida, independente do que fizeram. Mas o que você vai fazer com isso? Cristo já fez uma obra completa para te atender em qualquer necessidade. Agora só falta você se posicionar como alvo desse benefício, como herdeiro desse benefício, né? Então, comporte-se como quem foi liberto, como quem foi curado, comporte-se como quem foi perdoado e livre-se do peso do passado, do pecado, né? Veja-se como uma pessoa abastada, uma pessoa rica que tem um tesouro. Quando você descobre o valor da cruz, você descobre que você tem algo precioso para compartilhar, para doar para as pessoas, para dividir. Então levanta a cabeça, porque se você levantar a cabeça, você vai enxergar o mundo. Mas se você continuar olhando para baixo, só vai enxergar o seu umbigo, vai ficar só aí no seu mundinho, nos seus problemas, nas suas dores, e não vai perceber que Deus
já te libertou para você poder anunciar que há um tesouro à disposição. Existe uma pedra preciosa à disposição, tá? Então, que você possa desfrutar das bênçãos. Porque se você ainda não desfruta das bênçãos, não é porque Deus não quer, não é porque Ele não permite, é porque você ainda não se posicionou. Então, é o momento de se posicionar, né? Que você possa andar na luz e receber aquilo que a cruz de Cristo nos oferta. Então, de hoje em diante, quando você passar pela comemoração da Páscoa, lembre-se do que realmente importa, do valor que isso tem. Amém? Então vamos orar que o Senhor possa acomodar todo conhecimento dentro de nós, nos fazer sábios, né? E acrescentar a cada dia mais aquilo que Ele tem reservado para nós. Se você tiver possibilidade de fazer essa oração reservada ao Senhor, faça isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos a nossa vida diante de Ti. Em primeiro lugar, Senhor, te agradecendo pela obra do Calvário. Senhor, que Deus é esse? Tão sublime, tão supremo, tão maravilhoso, que escolhe uma temporada na terra, escolhe abandonar o seu trono de glória para viver as mazelas da humanidade, conhecer as dores, conhecer a traição, conhecer, Pai, as feridas, a mentira, conhecer cada enfermidade e carregar todo o fardo, todo o peso no nosso lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos para contemplarmos quem o Senhor é e o que o Senhor fez. Que a missão redentiva de Jesus não seja em vão. Que toda a obra realizada no Calvário nos alcance, Pai. Que não passe de nós a Tua presença e o Teu Espírito. Deus Santo, ajuda-nos a valorizar essa obra realizada por Jesus, Pai. Uma obra de amor por mim e por cada um dos meus irmãos. Pai, ajuda-nos a viver, Senhor, de uma maneira plena, cônscia daquilo que o Senhor já liberou nos céus. Pai, que cada um de nós tome postura, tome, Senhor, uma posição, saindo, Pai, da mendicância, saindo, Senhor, da condição de pobres, infelizes, de vítima, e nos manifestando como filhos do Deus Altíssimo, do Criador. Pai, vivendo como aqueles que têm a esperança da vinda de Cristo, na vitória eterna da vida sobre a morte. Ajuda-nos, Pai. Somos tão pequenos no nosso entendimento. Ajuda-nos a contemplar a grandiosidade dos Teus feitos, dos Teus planos, dos Teus propósitos. Ajuda-nos a dar o devido valor à cruz de Cristo e ao Seu precioso sangue. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que não percebemos o quanto Jesus sofreu para nos dar, Pai, garantias de que podemos viver uma vida liberta. Ensina-nos a enxergar, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então passou aqui na nossa live a Maria Lázara, né? Comentando. E eu também quero agradecer essa oportunidade que o programa me dá de conhecer as pessoas. E a gente precisa descobrir um jeito de se encontrar pessoalmente. Deus vai nos dar uma estratégia, que a gente tenha encontros pessoalmente, né? Não sei se de repente nós vamos marcar um horário por semana aqui na rádio. Você que ouve o programa, você que quer uma oração, quer vir aqui conversar comigo? Eu vou estar à disposição. Nós vamos estudar direitinho isso aqui. Acho que é um lugar centralizado, é um lugar fácil. Nós vamos ver isso porque eu sinto esse desejo de conhecer você que nos ouve, que está aí do outro lado, e de orar pela sua vida pessoalmente. Então nós vamos dar um jeito de promover esses encontros, viu? Léo, beijo para você que está assistindo. Rô, um beijo, viu?
Fica na paz. Bom, nosso horário já foi, só vou deixar os parabéns então dos nossos aniversariantes. Ontem foi o dia da Cris Trevisan, que é, né, empresária e dona da Mila Modas. Cris, um beijo para você. Que o Senhor te abençoe com muita saúde, com muito mais sucesso, alegrias aí para toda a sua família e a você também. Hoje é aniversário do advogado Fernando Parussolo. Conheci o Fernando no tempo em que passamos pelo Rotary, ele é do Rotaract. Um grande abraço, viu, Fernando? Que Deus te abençoe muito. Amanhã, aniversário da Marina, lá do Banco de Sangue. Marina, quando tiver os eventos, manda para mim, quero divulgar, quero ajudar vocês, viu? Um beijão para você, Má, que o Senhor te abençoe muito, que você tenha muita saúde, muita paz e que Deus ainda possa cumprir os propósitos dele sobre a sua vida. Segunda-feira é o dia do Beto Pardo, que é bombeiro. Beto foi professor do curso de atendimento pré-hospitalar que eu fiz. Que alegria conhecer um ser humano como ele, coração gigante. Que Deus te abençoe muito, viu, Beto? Em nome de Jesus. Bom, quarta-feira vai ter aniversário, vou lá dar beijo na minha amiga Lúcia Belo. Quarta-feira também é aniversário do doutor Ananias. Então, gente, quarta é feriado, dá pra gente passar cumprimentando os amigos, né? Tá todo mundo em casa, aí o povo sempre tem bolo. Ah, mas eu não vou por causa do bolo, tá? Eu vou por causa de vocês. Mas eu sei que tem, mas eu vou dar uma passadinha, dar um abraço nos amigos. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Sábado que vem tem mais A Mesa com o Pai, às 7 da manhã aqui na Life FM, no 107,9. E eu espero você, espero a sua participação. Tenha um bom final de semana. Shabbat Shalom.